Bom dia, bom dia. Vamos começar aqui a nossa live, nosso estudo desta manhã. Aguardando um minutinho aí para a fila do Instagram, para o pessoal começar a chegar aí para a nossa gravação. Muito bem. Bom, enquanto o pessoal começa a chegar, eu vou abrindo aqui o arquivo anterior para fazer uma breve passagem aqui do que nós vimos na semana passada. Nós encerramos o capítulo 9 na semana passada e hoje nós vamos começar a primeira parte do capítulo 10. Bom dia, Fábio, chegando aqui. Joia. Fábio essa semana tá todo feliz, né? Como bom corintiano que ele é. Ele tá feliz. Eu não tô tão satisfeito assim, por razões óbvias. Mas a gente sobrevive, né? A gente já sobreviveu a coisa pior. E nós vamos seguir em frente. Tá bom, gente? Bom, vamos lá. Na semana passada, nós começamos, ou melhor, nós finalizamos a segunda parte do capítulo 9, quando falamos sobre a vida de um adulto emocionalmente maduro, né? Ou pelo menos o conceito de termos uma vida que possa ser emocionalmente madura. A gente fez aí as distinções. Bom dia, Gisele. Gisele também é corintiana, gente. Como é que faz, né? Então, nós falamos sobre a vida emocionalmente madura. Então, fizemos ali, né, ou dividimos ali de uma maneira subjetiva, obviamente, né, a escala da maturidade emocional. Ou seja, quem é a criança emocional, quem é o bebê emocional, o adolescente emocional, o adulto emocional. E nós chegamos a algumas conclusões, como, por exemplo, ninguém é só adulto emocional, ou só adolescente emocional, ou só criança emocional. Nós somos uma variação dessas definições de acordo com a maneira como a gente reage a determinadas emoções ou a determinadas situações. Ok? Então é natural que seja assim e a gente tem que caminhar de acordo com as nossas próprias características ou formas de ser, mas procurar sempre a maturidade emocional. Ou seja, uma vez que eu entendo quem eu sou, uma vez que eu entendo como eu reajo da forma como, ou por que eu reajo da forma como eu reajo, buscar caminhos para que eu possa crescer na fé, amadurecer na fé e viver uma fé que seja madura em todas as áreas. Claro, quando eu estou falando fé aqui, eu estou associando fé e emoções. Ok, gente? Então, é nesse sentido, né? Lembre-se que nós estamos falando, desde o início dessa série, esse é o tema do livro, nós estamos falando de uma espiritualidade emocionalmente saudável. Então, a premissa desde o princípio aqui é que uma espiritualidade ela só pode ser exercida de maneira plena, de maneira saudável, de maneira rica e satisfatória, se as nossas emoções também elas estão equilibradas. Por quê? Porque se eu sou emocionalmente maturo, se as minhas emoções eu nem ao menos as conheço, eu não sei lidar com elas, eu não sei por que eu me sinto como eu me sinto, então, naturalmente, eu vou ter aí uma certa dificuldade com a minha espiritualidade. E, na verdade, a premissa é verdadeira quando a gente olha para o outro lado. Quando nós olhamos para a ótica da espiritualidade. Se a minha espiritualidade também ela não é madura,
as minhas emoções elas podem também sofrer as consequências dessa visão inadequada, ou dessa experiência ainda não bem desenvolvida da minha espiritualidade. Ok? Então nós falamos bastante na semana passada sobre isso ainda, e que a nossa vida emocional ela se torna madura na medida em que a gente sabe lidar com os nossos relacionamentos. Então, se eu sou equilibrado emocionalmente, eu consigo lidar melhor com as pessoas, eu consigo lidar melhor com as coisas, eu consigo lidar melhor com aquele que é meu próximo, e eu consigo lidar melhor comigo mesmo. Que em última instância, se eu não consigo lidar comigo, né, se eu não conheço a mim mesmo, as minhas emoções, se eu não me aceito, se eu me culpo a todo momento pelas minhas dificuldades, então, de fato, eu vou ter aí problemas. Ok? Então, basicamente, nós finalizamos aqui na semana passada falando sobre a declaração de direitos e a igreja como uma nova cultura. Ou seja, nós temos alguns direitos e outras pessoas têm o direito também, né, de privacidade, de ser diferente, de discordar, de ser ouvido, de ser levado a sério, de ser imperfeito, de cometer erros e por aí vai. Nós temos também o direito de verificar suposições, né? Saber se o que o outro está falando é verdade, também dar o benefício da dúvida para o outro, cuidar das nossas expectativas, porque nem todas as expectativas que a gente alimenta são verdadeiras. Lembre-se do exemplo que nós demos dos discípulos no caminho de Emaús, quando falavam com Jesus e alimentavam expectativas equivocadas a respeito de Jesus. Então a frustração era deles, não era de Jesus. Jesus não era culpado. Culpado eram os discípulos que estavam alimentando expectativas que Jesus nunca havia prometido para eles. Ok? E cuidar também de algumas coisas que nos incomodam e que a gente nem sabe. Então, essa é uma regra que eu quero até aqui reforçar, porque ela é uma regra que serve para cada uma das coisas da nossa vida. A gente fala muito disso também em terapia, né? Quando você tem uma situação que te incomoda muito, observa o porquê dessa sua situação te incomodar. Porque tudo aquilo que nos incomoda não tem a ver só com aquilo que nos incomoda. Tem a ver com a gente também. Então eu não posso ficar irritado, incomodado com algo que a minha esposa, com os meus filhos fazem, ou com o que um amigo faz, e ignorar que aquilo tem a ver comigo, que não tem a ver só com aquilo que a outra pessoa faz. Que às vezes o que ela está fazendo não tem mal nenhum. Às vezes o problema está comigo. Pode ser que aquela pessoa faça também seja irritante, de fato. Mas essa irritação ela parte de mim. Então, fazer algumas perguntas dessa natureza ajudam-nos também a melhorar a nossa forma de lidar com as coisas e agir diante dessas situações. Ok? E aí, Igreja como Nova Cultura é o lugar onde a gente desenvolve uma nova forma de lidar com as nossas questões emocionais. Ok, gente? Bom, por enquanto é isso, né? Quando nós falamos aqui da vida e da espiritualidade e emocionamento saudável até o capítulo 10, até o capítulo 9, na verdade, né? Deixa eu só acender a luz aqui. Não sei se faz muita diferença, mas já me ajuda aqui em alguns aspectos. Bom, nós hoje vamos caminhar então para a última parte do livro, o último capítulo, que é o capítulo de número 10. Nós vamos iniciar o capítulo hoje, nesse fim de semana, e no próximo final de semana nós vamos encerrar a nossa série do livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Foi legal, né, gente? Tem sido muito bom. Sábado que vem é a conclusão, é o desfecho dessa série. Não vou falar muito em tom de despedida hoje, porque nós temos ainda o fim de semana que vem. Então, lá a gente faz o desfecho e até lá também a gente já anuncia a próxima série, o próximo tema e as próximas
estratégias que nós vamos utilizar aí para a série nova. Ok? Bom, vamos lá. Então, iniciando o capítulo 10 hoje. O capítulo 10 tem como título: Dê o próximo passo para estabelecer uma regra de vida. Diante de tudo que nós falamos, de tudo que nós refletimos ao longo dessas semanas, agora é hora da gente pegar tudo aquilo que nós já entendemos, todas as proposições, e colocar isso em nível prático. Não que outras coisas que a gente já refletiu a gente não colocou e não serviu para a vida prática, mas agora, de uma maneira intencional e organizada, a gente pode estabelecer uma regra de vida que nos ajude a caminhar tendo Jesus Cristo como centro da nossa vida. E aí, assim, a gente pode seguir em frente de uma maneira muito mais madura, espiritualmente e emocionalmente falando. Então, o primeiro aspecto que a gente precisa considerar para uma espiritualidade emocionalmente saudável e para uma regra de vida é ter Cristo como centro da nossa vida. É amar Jesus Cristo com toda a nossa força, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. Então, ter Cristo acima de tudo, centro da vida. Essa é a base do conceito de uma regra de vida cristã. É ter Jesus como centro da nossa vida, como o centro das nossas prioridades, como o centro da nossa agenda. E eu quero que você ouça, e eu vou repetir para você entender o que eu estou querendo dizer aqui com relação à palavra agenda, porque ela vai ser muito importante aqui para a nossa reflexão. Ok? Agenda não é um termo bíblico, tá? Mas é um conceito. É uma ideia. E quando eu estou falando de agenda, eu não estou falando daquele livrinho de capa preta com as datas da semana e do mês, não. Embora ele nos ajude nesse aspecto. A agenda, eu estou falando da sua organização semanal. O que você faz diariamente? Como é que você divide o seu dia? Como é que você divide as suas tarefas? Como é que você divide as suas prioridades? Porque, veja bem, vocês já repararam que para outras áreas da nossa vida que não a nossa espiritualidade, a gente tem uma agenda? Vamos tirar aqui, por enquanto, o aspecto da espiritualidade, que é o centro aqui da nossa reflexão, mas vamos pensar em outras áreas da nossa vida. Vamos pensar no nosso trabalho, na nossa relação familiar, na nossa saúde física. A gente não estabelece uma agenda intencional, ou pelo menos, quando não se estabelece, a gente fica com aquele sentimento de dívida. Então, por exemplo, você vai trabalhar, se você trabalha num serviço convencional, há diversas maneiras de você desenvolver sua profissão, mas vamos pensar num trabalho convencional. Você tem horário para entrar, você tem horário para almoçar, você tem horário para sair. Se você trabalha, por exemplo, em empresas com livro de ponto ou com cartão de ponto, você tem que bater ponto ali. Você tem um horário certinho para entrar. Você tem um horário certinho para sair para almoçar. Se você não tem livro ponto, essas coisas, mas você, por exemplo, você sai para representação comercial, para venda, para contatos, essas coisas, você tem que determinar uma agenda com as pessoas que você vai ter que lidar. Então, eu já, no trabalho secular, já tive diversas experiências dessa natureza. Tanto antes do Ministério Pastoral, quanto agora, que eu desenvolvo aí também um trabalho na área secular. Então, você vai marcar com um cliente, ou com um representante, ou com um potencial comprador, etc., você tem que determinar a agenda. Não dá para trabalhar sem marcar hora, sem marcar dia, sem fazer contato. Não é verdade? E se é convencional, então alguém já está fazendo a agenda por você. Convencional que eu digo é aquele na fábrica, numa empresa, numa loja, que você tem horários determinados, definidos, tarefas determinadas, rotinas determinadas. Eu lembro de uma empresa que a gente tinha a rotina colocada ali do lado da porta. Então tinha o dia que determinados funcionários, uma empresa pequena que eu trabalhei uma época, a gente fazia entregas, isso quando eu era molecão, né? Que a gente tinha o dia que tinha, todo dia de manhã abria a loja, já tinha que varrer ali à frente, e no sábado de manhã era o dia que a gente tinha que lavar os banheiros, além da minha atividade de entregas, de vendas, essas coisas. Ok, era agenda, você já entendeu o que eu estou falando.
A gente estabelece agenda para outras áreas. Por exemplo, saúde. Quem é rato de academia aí sabe do que eu estou falando. Você estabelece um horário para você ir para a academia. Você estabelece a sua dieta, o que você vai comer, o que você não vai comer, o que você precisa priorizar, o que você não precisa priorizar, e por aí vai. Quando você quer cuidar da sua saúde em outras esferas, você começa a ser mais seletivo. Então, algumas pessoas deixam de comer carne gordurosa, outras pessoas deixam até de comer carne. Né? São opções, né, que cada um consome aí. Não é meu caso, mas eu confesso que, por exemplo, eu já tenho procurado ser mais saudável na minha dieta, porque quando você é mais jovem, seu metabolismo é acelerado, ele dá conta de tudo, e depois que você já alcança um nível mais maduro, você começa a perceber que o metabolismo ele já não entrega o ritmo da mesma forma. Então você tem que estabelecer uma nova agenda de almoço, de janta, de tipo de alimento, e etc, etc. E também em outras áreas. Então, gente, o que eu quero dizer com a agenda é que a nossa vida é assim. Intencionalmente, a gente precisa estabelecer aquilo que muitas vezes a gente chama de rotina. E rotina é uma coisa saudável, é uma coisa necessária. Eu me lembro quando uma vez eu fui num psiquiatra pela primeira vez, quando eu tive há alguns anos uma crise de estresse, precisei buscar ajuda médica. E uma das primeiras coisas que o psiquiatra me perguntou era como era a minha rotina. Se eu tinha horário, se eu tinha dia de descanso, se eu dormia em determinado horário, se era confuso, etc. Por quê? Porque isso ajuda até na nossa saúde física. Ajuda a gente a ter um ciclo regular de sono, de dormir, de acordar, de se alimentar, de trabalhar, de desligar do trabalho, etc. Isso é saudável. Agora, pensando em tudo isso que nós estamos falando, vale a pena a gente trazer a seguinte reflexão. Se nós fazemos tudo isso de maneira intencional, mesmo que você não faça algumas dessas coisas que eu estou falando, mas eu e você temos a consciência de que para que essas coisas funcionem bem, a gente tem que fazer de forma intencional. Não é verdade? Se eu quero, por exemplo, fazer academia, fazer musculação, fazer caminhada, seja lá o que for, se eu não estabelecer um horário e fazer aquilo de forma intencional, não consigo levar em frente. Não é verdade? Você já tentou fazer sem estabelecer regra e horário? Você não consegue. É muito difícil. Você começa a fazer, no outro dia, como já aparecem outras coisas e aquilo não se tornou intencional para você, você não vai fazer. Isso serve para tudo. Serve para estudos. Tem gente que quer se aprimorar nos estudos, ou quer estudar alguma coisa, quer fazer um concurso, sei lá o quê. E se não estabelecer rotina, regra, horário, meta, não vai para frente. Aliás, por falar em meta, todo mundo que quer crescer na vida e atingir alguma coisa precisa estabelecer meta, precisa estabelecer alvo, não é? Então tudo é intencional. E a vida espiritual também, ela precisa ser intencional. O crescimento na nossa espiritualidade, ele tem que ser também intencional. Se eu tiver apenas alguns hábitos de disciplinas espirituais, eu não vou alcançar o nível de maturidade que Deus tem para me oferecer. Quando eu falo hábitos, algumas coisas a gente desenvolve como hábito e bons hábitos para a vida espiritual. Por exemplo, oração é um hábito. Você pode orar todos os dias. Leitura da Bíblia pode se tornar um hábito. Ir à igreja é um hábito também. Faz parte da nossa rotina, se torna uma parte da nossa agenda semanal. Nesses últimos dias nós não estamos indo à igreja, mas estamos acompanhando os cultos online. É o que você está fazendo aqui, né? Está acompanhando aqui essa live. Então a gente cria o hábito. Os hábitos, eles são bons, são necessários e eles nos ajudam. Agora, o problema da gente ficar dependendo apenas do hábito é que ele, uma vez que ele se torna hábito, ele não necessita mais da intencionalidade da gente organizar as coisas. Se torna uma coisa meio que automática. E quando se torna automática, a gente corre o risco de perder um pouco o sentido
ou o entendimento da razão pela qual nós estamos fazendo algo. É mais uma coisa. É algo que a gente faz porque nós já estamos acostumados a fazer. Então, assim como outras áreas a gente tem a nossa regra, a espiritualidade e a vida cristã, ela também precisa de intencionalidade. Ok, até aqui, gente, está claro? Deu para entender aí a diferença ou as semelhanças aqui da intencionalidade? Tudo bem? Se está tudo ok, dá um joinha aí, ou se você quiser comentar, pode comentar, e a gente vai seguindo em frente aqui. Muito bem, a Vilma, joinha. A joia, legal. Bom, gente, vamos lá. Existe aquilo que o escaseiro chama de um antigo tesouro para uma regra de vida. O que é esse tesouro para uma regra de vida? Primeiramente, é bom a gente entender e desmistificar um pouquinho o conceito ou os mitos que nós temos com relação a essa palavra regra. Tem gente que não gosta muito dessa expressão regra, né? E outras expressões que eu usei aí, como rotina e etc. A regra, para muitas pessoas, é aquela ideia assim, é muito fechado na caixinha, é muito limitante, eu não gosto muito de regra, eu não gosto muito de regrinha, etc. Calma lá, gente. Primeiro, a gente precisa entender uma coisa, que ninguém vai ficar preso numa caixinha aqui, tá? Eu não posso ser escravo de regra nenhuma, nem eu nem você. A gente não pode viver preso como se tudo fosse delimitado a um conjunto de regras e nada pudesse sair disso. Até porque nós estamos falando aqui da nossa fé em Deus, da nossa vida com Deus. E Deus é muito maior do que qualquer caixa. Você não consegue colocar Deus dentro de uma caixa, de uma regra ou de um conjunto de normas e leis. Não é possível fazer isso. Né? O infinito não pode ser contido pelo finito, gente. E Deus é infinito. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Agora, nós precisamos entender o seguinte também, que não existe, sendo nós humanos limitados, por mais que eu diga assim, eu não me enquadro na caixinha, o fato de você dizer isso já está se colocando numa caixinha. Porque você já está se enquadrando num tipo de crença. Não sei se faz sentido isso para você. Mas o que eu quero dizer é que toda regra, ela subentende outra regra. Toda regra, ela pressupõe outra regra. E regra não é algo ruim, porque ela nos ajuda, desde que a gente entenda que uma regra ela não é inquebrável. Ela é só uma estrutura. Ela é só uma forma de nos apoiarmos para alcançar um fim maior. Eu vou dar o conceito aqui de regra, conforme o original grego, e depois eu quero falar um pouquinho mais sobre essa questão da regra. Bom, regra, a palavra regra, ela tem como origem a palavra grega trelis, que dentro de uma outra terminologia desenvolveu-se também para a palavra treliça. Vocês sabem o que é treliça, não sabem? Treliça é aquela estrutura entrelaçada que originalmente era usada para criar como se fosse uma espécie de uma cerca, uma treliça mesmo, né, como o próprio nome diz, para que uma videira possa sair do chão, crescer e ser produtiva. Porque a videira, como vocês sabem, ela não tem um tronco sólido e forte em estrutura como uma árvore ou uma outra planta. Ela é mole, ela é uma trepadeira. Então ela precisa de uma estrutura complementar para que ela possa crescer. Então, você já deve ter visto já essa estrutura para vários tipos de plantas dessa natureza, né? A videira, o chuchu e outras plantas. Então você tem que construir uma estrutura. Geralmente a videira ela é construída em madeira, alguns constroem com bambu, outros constroem com metal. Mas o importante é pensar na treliça como uma estrutura que sustenta essa planta, essa trepadeira, essa videira, e quanto melhor for a estrutura e no local mais adequado e com o cuidado certo, maior essa videira vai ficar, mais frutífera ela vai ser.
Então, a ideia de regra para a nossa realidade espiritual aqui é você ter um conjunto de práticas intencionais que se transformem numa treliça, onde essa treliça ela vai servir de estrutura para que a sua espiritualidade possa crescer, fluir e frutificar. Onde Jesus Cristo é a própria força de vida dessa videira. Ele é a própria videira. E aí então nós podemos frutificar em Cristo Jesus. Então, tá claro, irmãos? Essa é a ideia de uma regra ou de uma treliça, aqui vamos dizer, né? É importante a gente entender isso, porque na nossa vida nós precisamos de algumas práticas, de algumas regras, de algumas normas para que nós também sejamos frutíferos. Então, o que é estabelecer uma regra de vida dentro desse contexto, dentro dessa realidade? É criarmos aí uma estrutura que possa nos ajudar a crescermos espiritualmente ao longo da vida. Agora, essa estrutura, gente, isso eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas eu quero que você entenda isso e possa interagir comigo se você quiser. Essa estrutura, ela não é fixa. Ela é só uma estrutura. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente disso, mas só antecipando um pouquinho. O que é essa estrutura? Quando você constrói uma treliça para a videira, ela pode permanecer muitos anos ali intacta, daquele mesmo jeitinho. Mas pode ser que para aquele contexto, para aquela realidade, você precise fazer alguns ajustes. Tirar uma parte do cercado, consertar uma parte, aumentar aquele cercado, porque você percebe que a videira ela vai indo mais para uma direção ou mais para outra, ou ali ela está sendo não tá se desenvolvendo bem, ou ela cresceu tanto que precisa de mais espaço. Então, não é uma estrutura também que você não possa mudar. As regras, ou a regra de vida também, ela pode ser alterada, ela pode ser ajustada, ela pode ser adaptada de acordo com a nossa própria demanda. Então não é algo fixo, por isso que eu disse. Não é uma caixa que você vai fechar como uma regra absoluta e você vai se prender a essa regra ao longo da vida. Lembre-se que Jesus ele teve muitos embates com os doutores da lei, nos evangelhos você vai perceber isso. Por quê? Porque os doutores da lei, eles tinham lá a treliça deles, que era a própria lei, só que eles construíram uma treliça tão densa, tão sistematizada e tão fechada, que qualquer ajuste, qualquer adaptação, qualquer mudança era visto como uma transgressão que não poderia ser suportada. E Jesus vinha e dizia assim, olha, a lei não foi feita, o homem não foi feito para a lei, mas a lei feita para o homem. Então eu quero que você entenda também a proposta de uma regra de vida da mesma forma, que a regra de vida ela foi feita para o homem, não um homem feito para uma regra de vida. Ok, gente? Se a gente entender isso, a gente vai conseguir desenvolver isso de uma maneira muito mais tranquila, muito mais saudável e muito mais produtiva para nós. Tudo bem? Bom, por que é importante que nós façamos, então, esse plano intencional e consciente? Porque precisamos manter Deus como fonte da nossa vida. Veja, se nós não tivermos uma forma organizada, se a nossa forma de se relacionar com Deus for de uma maneira não organizada, a gente vai viver sempre à espera de um bom hábito. Vocês sabem como é que hábito funciona, né? Então você pode ler a Bíblia, você pode orar, mas aí quando que você vai fazer isso? Se o seu hábito for bom, ele pode estar próximo de uma regra de vida, mas nem sempre. Porque hábito a gente ganha e hábito a gente perde. Um hábito pode ser substituído por outro hábito. Então, se eu tenho o hábito de ler a Bíblia todo dia às 7 da manhã, mas eu começo a ligar o jornal às 7 horas da manhã e começo a ficar interessado no jornal, eu posso substituir o assistir o jornal às 7 horas da manhã pelo hábito de ler a Bíblia. Eu substituo um hábito pelo outro. Faz sentido, gente?
E veja, eu não estou fazendo um julgamento de valor, eu não estou dizendo que você tenha que ler a Bíblia às 7 horas da manhã e que você não possa assistir jornal. Não é isso. Eu só estou querendo exemplificar, ilustrar como que um hábito ele pode ser substituído por outro. Então, se não for intencional e se não for adequado para a tua realidade, você vai ter problema. Porque, para mim, pode fazer muito sentido ler a Bíblia às 7 horas da manhã, mas para você pode não fazer. Porque pode ser que às 7 horas da manhã o teu cérebro não funcione direito. Mas pode ser que você tenha, sei lá, na hora do almoço, um horário muito produtivo para isso. E faz sentido para você. Ok, nós já falamos sobre isso em outro dia, né? Procura o vídeo anterior e você vai ver que nós falamos sobre isso. Não vou voltar a isso, tá bom? Então, o problema da gente fazer isso só no hábito e não ser intencional é que a gente acaba fazendo quando dá. Quando é possível pra gente, quando sobra um espaço na agenda. E aí a gente começa a deixar que a nossa vida espiritual ela aconteça nas brechas da vida e não no momento bom da vida. A gente começa a deixar que aquilo seja um anexo da vida. Ah, se der tempo eu faço, a hora que sobrar um tempinho eu vou fazer. E está errado, gente, não é assim. Né? Ou Deus é o nosso centro da vida, ou Ele é um anexo da vida. Você precisa fazer uma escolha. Se você quiser fazer essa escolha, ok, é uma escolha sua. Mas o nosso compromisso aqui é te dar ferramentas, insights e ensinamentos para que você possa ter Deus como o centro da sua vida, como o centro da sua história. Ok? Isso dá um problema, porque para quem não tem Deus como centro da sua vida e não tem uma rotina intencional, a tendência dessa pessoa é começar a se escorar na espiritualidade alheia. Você já viu aquela pessoa que existia uma piada que a gente fazia anos atrás, talvez alguns ainda façam hoje, né? A respeito daquele crente 6 horas. O crente 6 horas não é o crente das 6 horas da tarde. É o crente que vive pedindo oração para o outro. E fala assim, gente, 6 horas por isso, tá? Pessoal, vou fazer uma prova amanhã 6 horas por isso, tá bom? Pessoal, tô com um problema lá em casa 6 horas por isso, tá? E, gente, não é problema nenhum pedir intercessão. Quanto mais oração, melhor. Quanto mais concordância em oração, melhor. É para isso que a gente faz reunião de oração na quarta-noite, para interceder por todos, e você pode fazer seus pedidos de oração. Mas o crente 6 horas é aquele que pede para todo mundo orar por ele, mas ele não ora. É aquele que pede para todo mundo fazer, mas ele não faz. É aquele que pede para todo mundo ler a Bíblia, mas ele não lê. Ele está sempre pendurado na espiritualidade alheia. Ou seja, o outro foi lá, construiu uma treliça para ele, já está pendurado ali, crescendo, frutificando na treliça, e o outro quer pendurar na sua treliça também. E aí, se a estrutura da treliça ela não é muito sólida, começa a sobrecarregar. E existe até a possibilidade dele começar a crescer na sua treliça e você se tornar sufocado. Faz sentido? Então, irmãos, nós como igreja, isso é muito sério, tá? Nós como igreja do Senhor, nós precisamos crescer e ajudar os nossos irmãos para que eles cresçam também, a fim de que todos possam se desenvolver, para que haja uma igreja saudável e madura, porque senão nós vamos viver com um crente espiritualmente sobrecarregado, enfermo, doente. Por quê? Porque quem está melhor acaba absorvendo toda uma carga daqueles que ainda não conseguiram se organizar. E ok, a gente sempre vai absorver um pouco a carga do irmão, porque é para isso que nós somos igreja. A gente sempre vai dar o braço, o ombro, a mão, para ajudar aquele que está mais fraco. Senão não teria razão de ser igreja. Mas a igreja também tem como função dar condições para que esse irmão que um dia foi fraco possa se tornar forte também. Senão nós vamos continuar alimentando bebês espirituais a vida inteira. E não é esse o propósito que Jesus Cristo tem para a sua igreja. Ok, gente? Bom, como é que nós estabelecemos então uma regra de vida? Primeira coisa, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas basicamente o que a gente precisa? É muito simples. Primeiro, defina o ponto de partida. Qual é esse ponto de partida? Eu desejo estar com Deus e amá-lo profundamente. Essa é a meta. Para que eu preciso de uma regra espiritual de vida? Qual o propósito? O propósito é que eu me sinta um pouco mais elevado espiritualmente? Não.
é que eu me sinta um pouco mais respeitado na comunidade de fé? Não. Isso pode vir aí de carona, tudo isso pode acontecer, tudo bem, mas o propósito central é o desejo de ter Deus como amigo, de ter intimidade com Deus, de estabelecer uma relação de amor profundo com Deus. Essa é a meta. Então, você sabe o que é ter um relacionamento de amizade se você tem um amigo. Acho que todo mundo aqui tem um amigo ou alguns amigos que a gente pode abrir o coração, desabafar, fazer piada, conversar sobre coisas importantes e coisas triviais, porque é para isso que amigo serve, né? Quando tem que falar uma coisa séria a gente fala, e quando tem que falar bobagem a gente fala também, né? Porque a vida precisa ser leve, né? Ok? Então, ter um relacionamento com Deus, de estar com Deus, é para isso também. Ou você acha que Deus quer só falar de coisa grave e séria? Você acha que Deus quer ter um relacionamento comigo e com você que seja só na hora da dor e na luta? Pô, eu estou com um problema, eu vou lá ajoelhar no milho e falar com Deus. Ninguém ajoelha no milho, né? É uma brincadeira. Não precisa, viu, gente? Se você está fazendo isso, está fazendo errado. Mas enfim, você acha que Deus está esperando que você busque Ele só no momento da dor e da agonia, da dificuldade, da ansiedade? Não. Claro que Ele também espera que você faça isso nesse momento. Aliás, Ele está de braços abertos para te abraçar no momento de crise. Mas, gente, não é só para isso. Deus quer ser o meu e o seu amigo. Ele quer ter um relacionamento pessoal e diário comigo e com você para a gente falar de tudo. Para a gente dar risada na presença de Deus. Para a gente chorar na presença de Deus. Para a gente falar de coisas pesadas, densas, para abrir o coração. Para falar de trivialidades também, para ironizar com Deus, porque é assim que a gente vai ter um relacionamento com Ele. Então, esse é o ponto de partida. A regra da vida é fazer intencionalmente para a gente ter um relacionamento com Ele. E o segundo ponto, uma vez que você entendeu e estabeleceu que essa é a meta, começa a planejar intencionalmente como que você vai fazer para a tua realidade as disciplinas espirituais. Como é que eu vou dividir meu tempo? Como é que eu vou fazer isso durante a semana? Quais são os melhores horários? Nós já falamos isso anteriormente, mas vamos aqui reforçar um pouquinho. Que horário que funciona melhor para você? Que ritmo funciona melhor para você? Qual prática é mais fácil, qual mais difícil? E aí, coloca isso num papel, porque aquilo que a gente não escreve, a gente não grava, e aquilo que a gente não grava, a gente esquece, a gente não faz. Então, papel ou computador, o que quer que seja, essas coisas eu gosto de escrever na caneta, viu, gente? Mas eu tenho muita coisa aqui em texto. Por exemplo, o roteiro do estudo que eu estou aqui trazendo aqui está tudo no computador. Eu estou olhando no computador, está aqui do meu lado. Mas algumas coisas eu prefiro escrever, porque escrever no papel, caneta, num caderno, numa folha, porque para mim faz mais sentido. Ajuda eu a distribuir, a redistribuir, a rabiscar, a reescrever e ficar ruim, fica bom. A Vilma está falando que o som ficou ruim. Quem está me acompanhando aí, o som de vocês está ruim? O áudio de vocês está ruim? Ou só para a Vilma que está chegando ruim o áudio? Dá um feedback aí rapidinho para mim, gente, por favor. Mais alguém está com dificuldade de me ouvir aí? Ou foi só para a Vilma? É a Vilma que está me dando esse feedback aí. Bom, eu vou seguindo aqui e vocês vão me dando feedback, tá? Para eu saber se está tudo bem, se está chegando aí ou se não está chegando. O Fábio está dizendo que está normal, a Juju normal, Natanael normal. Ô Vilma, tá difícil aí? Se o áudio não estiver legal aí, a Lília disse que tá legal. Tá bom para todo mundo. Então, pode ser que... tá. Acho que deve ter sido algum probleminha na sua conexão aí, Vilma. Tá bom? Bom, vamos seguindo. Se der alguma zebra aí, você pode avisar. Tá legal? Bom,
Então, como é que a gente vai planejar isso de maneira intencional? Então, procura ver o que funciona para você. Lembre-se, é a sua treliça, não é a minha. Tá joia? Beleza, viu? Então, é a sua treliça. É a sua regra, não é a minha regra. O que eu posso trazer aqui são sugestões. Eu posso dar um mapa aqui, eu posso dar um projeto para você. Você vai construir sua treliça? Olha, tem um projeto aqui que ele é bacana. Vamos pegar aqui, ó, quantos metros de largura, quantos metros de altura, se vai fazer de uma maneira curva, se vai fazer quadrada, se vai fazer um retângulo, ok? Se aqui pega mais sol, se aqui pega menos sol, se aqui é melhor para terreno úmido, se essa madeira é melhor, se é pior. Entenderam, irmãos? São sugestões, são caminhos. E o legal é que, assim, é muito mais fácil a gente começar com um plano já testado e estabelecido do que a gente ter que criar do zero, não é verdade? Então a gente pega alguma coisa que já funcionou para alguém, você testa e vê se funciona para você. Olha, tá legal para mim. Ótimo, que bom. Vai fazendo seus ajustes. Ou você testou e falou, olha, isso aqui, essa parte aqui deu certo para mim, mas essa parte aqui não está funcionando. Ok. Pega essa parte que não está funcionando e ajusta para a tua realidade. Distribui melhor. Vai testando. Olha, eu gostei de tudo, mas o ritmo aqui é muito intenso. É 100 por hora. Você não precisa começar 100 por hora, começa 10 por hora. Vai no teu ritmo. O importante é que seja intencional, que seja rotineiro, ou seja, que tenha dias específicos e que você respeite esses dias, e que seja permanente, que você não pare. É assim que você adquire ritmo, é assim que se torna um hábito saudável e é assim que você vai desenvolvendo um relacionamento com Deus. É possível fazer isso? Gente, é possível. Não importa qual seja a sua rotina, não importa qual seja o seu contexto familiar, não importa qual seja o tempo de fé ou de relacionamento com Deus ou de vida de igreja que você tenha, é possível. Nós temos um exemplo prático. Claro que é um exemplo extremo, mas a gente precisa de exemplo extremo para entender que até no exemplo extremo as coisas acontecem. Que é o exemplo do profeta Daniel. Vamos lá, vamos pegar o caso dele. Eu digo que é extremo por quê? Porque Daniel, ele é uma figura ímpar que nós temos na Bíblia. É um exemplo, é quase que um ponto fora da curva. Mas tudo bem, ele serve de exemplo. Por quê? Porque o contexto dele também foi fora da curva. Nenhum de nós, talvez, tenhamos vivido ou vamos viver aquilo que Daniel viveu. Então, o meu contexto não é o de Daniel. Meu contexto é muito mais suave. Com todas as lutas e problemas que eu tenho, com todos os desafios, com a minha responsabilidade pastoral, terapêutica e etc, etc, não dá para comparar com Daniel. Ok? Deixa eu ver um comentário aqui que o Diego colocou. Agilismo. Testar hipóteses, falhar rápido para chegar no ideal. Você aplicou um conceito de desenvolvimento de software, pastor. Muito bom. Tá vendo, gente? Pastor é cultura também. O Diego é engenheiro, né? E aí ele deve dominar esses conceitos. E aí ele comentou que isso é um conceito de software, né? De desenvolvimento de software. Pois é, gente. Vocês veem que ninguém cria nada, a gente só copia, né? E que bom. E às vezes você não precisa saber tudo para aplicar tudo. Eu não sabia que isso tinha a ver com desenvolvimento de software. Mas agora eu aprendi. O Diego me ensinou. E é isso. Deve funcionar bem, né, Diego? Porque se esse pessoal está antenado com isso e fazendo dessa forma, é porque funciona. Porque esse pessoal tem pressa, né? E eles precisam testar a hipótese para funcionar bem. Então é assim. É assim que a gente funciona. É assim que a gente vai desenvolvendo as coisas ao longo da vida. Ok? Bom, Daniel foi um grande homem de Deus. Vocês conhecem um pouco da história de Daniel. Aliás, eu vou dar uma pincelada hoje sobre essa história de Daniel. E nós vamos agendar uma data para fazer a reunião dos jovens. E provavelmente, nessa semana agora, eu devo falar sobre a história de Daniel. Vamos ver se vai ser isso mesmo. Não vou dar spoiler aqui não, mas pode ser que a gente venha falar sobre a história de Daniel. Bom, vamos lá. Vocês sabem que Daniel foi um grande homem de Deus.
e que, muito jovem, ele se destacou já como alguém que era fiel a Deus. Uma coisa interessante sobre a vida de Daniel é que ele tinha a maneira dele, a sua regra espiritual de vida. Nós não vamos encontrar no livro de Daniel, que é quando conta a história de Daniel, muitos detalhes sobre como ele praticava essa regra de vida. Que horas que ele acordava lendo a Bíblia, como ele fazia. Alguns detalhes até a gente encontra, tá? Mas assim, ele não escreveu uma regra para a posteridade. Ele fez para ele e nós temos os registros. Bom, o que acontece com Daniel para a gente entender por que essa regra de vida funcionava para ele? Daniel, ainda adolescente, ele foi levado por Nabucodonosor até a Babilônia. Para quem conhece um pouco a história do Antigo Testamento, sabe que Jerusalém ela foi tomada pelo reino da Babilônia, na época de Nabucodonosor, e uma estratégia política e militar e social, até pode-se dizer assim, de Nabucodonosor e no seu reino, era tomar a cidade e o lugar, o reino que eles tomavam para si, e fazer com que houvesse uma transformação cultural naquele povo, para se ajustar aos moldes do reino da Babilônia. Então, eles pegaram boa parte dos habitantes de Jerusalém, deportaram para a Babilônia, e eles pegaram alguns dos jovens mais promissores daquela geração de Jerusalém para fazer um trabalho de aperfeiçoamento cultural, religioso, histórico, científico, para que esses jovens, juntamente com os jovens que já faziam parte da elite da Babilônia, pudessem ser preparados para ser as cabeças pensantes do reino. Então, assim, eu quero que você entenda isso por quê? Porque às vezes a gente tem uma visão muito romantizada dos reinos antigos, dos reinos que precederam a gente aí no século XIX, XVIII, XVII, ou dos reinos da época do mundo bíblico, né, de 2.000 anos, 3.000 anos atrás, e a gente acha que aquele povo não tinha uma organização. Eles tinham uma organização complexa, uma organização muito bem estruturada e avançada. Quando a gente faz os estudos históricos hoje, ou os estudos arqueológicos, a gente começa a perceber, por exemplo, que algumas ciências daquele tempo tinham um nível de avanço e de organização profundamente complexo, e que eles estavam avançados muitos séculos com relação a coisas que a gente foi descobrir de novo aqui na modernidade, no iluminismo, etc. É que essas coisas se perderam naquele tempo. Então havia avanço, havia intencionalidade na estrutura de avanço científico e tecnológico daquele tempo. E aí então, foi com essa intenção que Nabucodonosor, quando eu falo dele, eu falo do reino em geral, porque ele não pensava isso sozinho, mas toda a estrutura de governo daquele reino separava jovens para prepará-los para que no futuro eles pudessem ser a elite pensante da Babilônia. E Daniel estava no meio dessa turma. Daniel era um jovem brilhante, um jovem extremamente inteligente. E veja, não foi por sorteio ou no bingo que eles descobriram que Daniel era bom. É porque dentro da estrutura, dentro da estratégia de deportação dos israelitas lá de Jerusalém para a Babilônia, eles fizeram toda essa triagem. Então eles foram lá, eles pesquisaram, eles descobriram quem que era a elite pensante, quem que eram os jovens promissores e levaram. Então você vai encontrar lá no capítulo 1 de Daniel que ele não está sozinho, ele tem outros amigos que também se destacam e que também o acompanham durante uma parte importante da sua jornada de vida. Qual que era o propósito de Nabucodonosor e da Babilônia e qual era a estratégia para preparar esses jovens? Primeira estratégia: eles queriam ensinar esses jovens em todas as melhores ciências. Então eles foram para aquela que seria a melhor, entre aspas, universidade do mundo na época. Eu falo entre aspas por quê? Porque o conceito de universidade ele começa já a partir da Idade Média, né? Mais ou menos assim. O conceito de universidade que nós conhecemos hoje, claro. Mas assim, ele foi para a melhor escola da época, onde se desenvolviam as melhores ciências, onde havia tudo que era de ponta na época: história, matemática, medicina,
literatura, o que havia de melhor em termos de escritos, os melhores professores, as melhores fontes que era possível coordenar naquela época estava ali. Porque era o reino mais poderoso daquela região naquela época. Claro, não era o único reino, porque o mundo é muito grande, mas nós estamos falando do mundo antigo ali, daquela região. Ok? E veja, a Babilônia na época era mais ou menos onde está a região do Iraque ali, né? Então, onde depois vieram os persas e etc, etc. Mas enfim, então, ensinar as melhores ciências. Outra coisa, outra estratégia, apresentar esses jovens às crenças do povo da Babilônia. Então, Daniel, querendo ou não, ele foi obrigado a aprender os princípios da religião pagã, os principais mitologias que sustentavam aquele povo, aprender princípios de astrologia e astronomia. São coisas distintas, tá? Astronomia é você observar os astros para entender como que funciona a Terra, como é que funciona o dia, como que funciona algumas coisas. E veja, gente, que o povo antigo precisava conhecer a astronomia, porque eles não tinham os aparelhos que a gente tem hoje, que mede tempo, que mede as estações e etc. Então eles estavam muito mais ligados na noite e no dia do que a gente hoje, né? Agora, a astrologia já tinha mais a ver com uma leitura um pouco mais holística, né, do mundo, da vida, do comportamento das pessoas. Eu não vou entrar no mérito disso aqui, o quanto que isso tem validade ou não, né? A gente não leva isso muito como valor, mas, na verdade, o povo evangélico não dá nenhum valor a isso, mas isso é uma outra história. Eu só estou falando que isso era uma ciência estudada naquele tempo. E ele teve que aprender como funcionava princípios outros, né, que eram proibidos em Israel. Feitiçaria, magia, essas coisas. Então, não estou afirmando aqui que Daniel ele se tornou um especialista nisso, não é isso. Mas é que ele teve que ver. Porque ele queria? Não, porque ele era obrigado. Fazia parte da grade curricular. Quando você faz faculdade, não tem matéria que você gosta, matéria que você poderia passar batido sem elas. No mestrado é gostoso porque você tem algumas matérias optativas, né? Algumas são obrigatórias, você tem que fazer, e outras são optativas. Gente, eu sou fominha de matéria, né? Se eu pudesse, quando eu fiz o mestrado, se eu pudesse fazer todas as matérias, eu faria. Mas eu não tinha agenda para isso. Então eu olhava para alguns e falava assim, esse aqui acho que não vou querer não. Deixava de lado e outras eu escolhia. Daniel não teve essa opção. E finalmente, uma outra estratégia, que essa era muito agressiva, era mudar a cultura daqueles jovens. Para os babilônicos, para os jovens babilônicos não era um problema, porque eles já nasceram naquela cultura. Mas você pega um jovem de Israel que cresceu até a sua adolescência, vivenciando as coisas que ele acreditava e que fazia parte do seu mundo, da sua cosmovisão. Então, o seu relacionamento com os pais, com os amigos, a sua geografia local, né, onde eles moravam, onde eles viviam, onde eles brincavam, a sua religião, o seu modus operandi de vida e até mesmo o seu nome. Então, eles mudavam tudo isso. Então, a estratégia para poder fazer, como se fosse uma lavagem cerebral mesmo, né, uma aculturação a fórceps, seria afastar esses jovens dos seus pais, ou seja, os pais não têm mais agora influência, afastar eles dos seus professores, os primeiros que os ensinaram, afastar eles da sua comunidade, afastar eles da sua religião, porque agora eles não poderiam mais vivenciar essa fé, e até mesmo, de uma forma agressiva, mudar o seu nome. Então, por exemplo, Daniel, ele se chamava, né, o nome dele era Daniel, que em hebraico significava Deus é meu juiz. Essa é uma das traduções, né, que se pode dar para Daniel. E mudou o nome dele para Beltesazar, que na língua babilônica significa que o Deus Baal proteja o rei. Olha a diferença. O seu nome é Deus Yahvé, né? Deus é meu juiz. E muda para que o Deus Baal proteja o meu rei. De Daniel para Beltesazar. Você sabe que em estudo antropológico você vai ver isso. Toda vez que você muda o nome, você ganha e altera a sua identidade. É por isso que existem muitas profissões que você tem um nome de guerra.
No serviço militar é assim. Né? Eu, quando prestei o serviço militar, eu tive a sorte de ter como meu nome de guerra Leonardo. Então, para mim, não mudou muita coisa. Mas acrescentou para mim de Leonardo nome de guerra. Então, não deixa de ser uma coisa muito forte. Alguns ganham sobrenome, né? Então, poderia ser Rodrigues, né? Meu sobrenome. Eu poderia ser o soldado Rodrigues. Ou o soldado Alessandro. Já mudaria alguma coisa. A minha identidade mudou, por exemplo, quando eu comecei a ser chamado de pastor. E até hoje eu sou chamado de pastor. Por quê? Porque eu não nasci pastor. Eu fui ordenado pastor. Então você tem uma mudança de identidade. Você tem curiosidade por isso, vai ler sobre estudos antropológicos de alteração de nome, de identidade, você vai perceber. Quem entra na capoeira, por exemplo, eu fiz capoeira cristã, capoeira remida, e meu codinome foi pastor também, né? Mas cada um ganha um apelido. Então é uma forma de você criar uma nova identidade. Quem gosta muito de game, de jogos aí, né? Você vai ver, o pessoal cria um nickname para chamar de seu. Ali ele tem o seu avatar, a sua identidade. E por aí vai. Então, a Babilônia fez tudo isso para Daniel. Ensinou, apresentou crenças e forçou mudanças. Isso foi profundamente desestruturante e agressivo. Claro que ajudou Daniel, porque ele teve a oportunidade também de estudar ciências que talvez em Jerusalém não ia estudar. E ajudou no sentido também de que ele se transformou numa pessoa profundamente importante para a estrutura da sociedade babilônica durante 3 reinos. Ele não ficou só com Nabucodonosor. Apesar dele ter tido uns perrengues ali com Nabucodonosor, mas não é sobre isso que nós vamos falar agora, mas nós vamos seguir em frente. Ok? Agora, ainda assim, com toda essa agenda, Daniel resistiu e prevaleceu firme com Deus. E não deixou de servir nem a Deus, nem a Babilônia, por esses 3 reinados. Tinha uma agenda puxada, trabalhou, estudou de forma dura, pesada. E ainda assim, ele não se contaminou. Como que ele conseguiu fazer isso? Pessoal, Daniel conseguiu porque desde jovem ele estabeleceu uma regra de vida para si. Você vai ver lá no 1º capítulo, no 2º capítulo de Daniel, como que ele reorienta as suas atividades para permanecer no mandamento mais importante, que era amar a Deus sobre todas as coisas. Então, ele pagou um preço por isso, óbvio. Né? Então, ele teve que renunciar a algumas atividades, como, por exemplo, comer a comida do rei. Ele teve que argumentar com quem era responsável por dar o alimento do rei para eles. Ele se empenhou no seu ofício divino, você vai ver lá no capítulo 6 de Daniel. Ou seja, ele soube ser um homem de Deus mesmo em um ambiente hostil e permaneceu como homem de Deus durante toda a sua vida. Ok, gente? Então, o exemplo de Daniel ele serve para que a gente possa também se inspirar e acreditar que sim, é possível. Mesmo que você tenha uma agenda puxada, mesmo que o seu ambiente de trabalho, mesmo que o lugar onde você mora seja hostil a uma vida centrada em Cristo. É possível. Agora, precisa ser adaptada à sua realidade. Ok, gente? Pessoal, alguma pergunta ou comentário aqui? Eu vou encerrar a primeira hora de live, antes que o Instagram encerre pra gente. E eu vou começar ainda mais uns 15 minutinhos para a segunda parte dessa live. Tudo bem? Faz um comentário aí se você quiser, ou dá um joinha. Eu já fecho aqui, a gente começa a segunda, eu te espero lá. Tá? Um minutinho pra gente fechar. Ok, gente? Tudo bem? Juju, tudo bem? Gisele, tudo bem? Ok, então eu estou encerrando aqui e nós vamos começar a segunda parte. Te espero lá, essa segunda parte vai ser breve, tá bom? Até lá.